Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí à aula de número 2 do módulo 1. Vamos tratar nesse módulo, ou melhor, nessa aula, porque o módulo ainda é o primeiro. Medida de controle coletivo, pessoal. Eliminação dos riscos, neutralização do risco, sinalização de risco. Então vamos entender melhor? Comigo aqui. Segurança na operação de ponte rolante. EPC protege o ambiente. EPI protege o homem. Importante notar o seguinte, pessoal. As duas medidas são chamadas barreira de controle de segurança pessoal. Tá? Então ela vai fazer a barreira de segurança para o trabalhador. Então o EPC ele vai ser aplicado no ambiente, então ele elimina ou neutraliza ou sinaliza o risco. E o EPI evita ou diminui a intensidade, a pressão, o efeito da lesão através de uma barreira de segurança direto na pessoa. Joia? E agora vamos entender um pouco mais sobre ponte rolante, que é o nosso conteúdo. Segurança na operação de ponte rolante. Ponte rolante. Pessoal, uma ponte rolante, ela é constituída de, vamos lá, movimento do carro que vai correr na longitudinal, nos dois sentidos das extremidades da estrutura que foi montada a ponte. E é composta, o sistema todinho, eletromecânico, de mancais. Tá, pessoal? Os mancais é onde vai levar toda a carga, né? Os mancais vai sustentar aí tudo que vai estar sobre o truck, tá certo? Sobre o carrinho, sobre o troller, sobre o sistema de forma geral. Aí nós temos o carro, tá? Que vai estar correndo sobre os mancais. Aí nós temos a caixa redutora, conhecido também como motor eletroredutor. Aí temos o guincho ou mecanismo de elevação. Esse guincho mecanismo ele está envolto com o cabo de aço no tambor da ponte rolante. Aí o movimento do guincho, tá? Para cima e para baixo, que vai estar aqui no carro. A caixa do gancho, movimento da ponte. A ponte, algumas movimenta tanto no sentido das extremidades, das laterais dela, né? Então ela vai para cá, ela retorna, como ela avança e retorna na sua extensão. Então tem diversos sentidos. Aí nós temos o truck, que vai estar nas laterais, que vai puxar as duas vigas longitudinais. Beleza? Como mais informação. Aqui tem uma ponte rolante, né, com botoeira, tá certo? Essa botoeira está vindo através desse cabo que vem na extensão dela, para que o operador possa ter o contato com ela. Tá vendo aqui que ela tem o carrinho, certo? E tem os motorredutores. As botoeiras da ponte rolante. Pessoal, botoeira não é nada mais nada menos do que um dispositivo, de acordo com NR11, NR12 também, para fazer manobra. Depende do modelo da ponte, então uma vai subir, a outra vai fazer a descida do guincho. Alguns vai ter a possibilidade de fazer com que o sistema ele vá de um lado para o outro, ou seja, ele também caminha nos seus extremos através do truck. Tudo isso vai acontecer através da botoeira, certo? Então as botoeiras têm os seus comandos normal fechado, normal aberto, e esses comandos eles estão interligados no sistema eletromecânico que está na ponte, beleza? Então, essencial é cuidar bem desse controle, que a botoeira ela não pode receber impacto, umidade, certo? Ela tem que ser bem preservada, porque todo o sistema operacional dela está
nessa conservação. Da cultura de cada empresa, tá? No caso aqui nesse barracão, ela fica travada aqui no gancho. Somente os operadores autorizados utilizam ele e ele fica aqui à disposição. Então o que vocês estão enxergando aqui? Esse é o controle, é um controle remoto, né? Então ele é um controle sem fio. Toda ponte rolante tem botoeira, tá? E até eu vou dar um intervalo aqui para mostrar para vocês. E ela fica guardada lá em cima, tá? Ela vai ficar guardada lá porque se der alguma emergência, eu posso ativar a botoeira para poder operar ela. Então a gente tem aqui em cima o liga e desliga, o botão de emergência e os comandos de operação, tá? Desliguei ela, desliguei ela. Então, na sequência, vou armar o botão de emergência, girei aqui, ele subiu e vou ligar. Quando eu ligo, ó, ele tá vermelho. Deu uns 2 segundos, ele ficou apto, ó. Eu posso fazer a minha operação. Só que repare que ele não funciona, ó, porque ele pede que eu acione ele primeiro. Nessa ponte rolante aqui é um auxiliar. Apertou o auxiliar, ele libera o comando. Então aquele mesmo comando que eu estava fazendo, ele começa a ativar meu controle, certo? Os 2 primeiros comandos que eu estou apertando é subida e descida. Então, comecei a descer. Reparem que ela está bem devagarinho, quase que imperceptível a descida dela, tá? Mas ela está descendo. Reparem nesse cabo de aço aqui, que ele está em movimento. Se eu apertar esse botão um pouco mais fundo, ele vai para a segunda marcha, ó. Aí ela ativou a segunda velocidade. Reduziu um pouco a pressão, voltou à primeira velocidade. Olha lá, em primeira. Soltou totalmente, parou. O segundo botão que a gente tem aqui é o movimento de movimentação do carro. A ponte rolante tem 3 comandos. Movimentação do moitão ou caixa de gancho. Movimentação do carro, que é aquela parte azul ali, tá? Que vai andar dentro da ponte. E a movimentação da ponte rolante em si, que é a translação durante todo o barracão, certo? Então, da mesma forma, apertou um pouquinho, ele vai em primeira. Eu vou mostrar lá em cima, que é mais fácil às vezes de você enxergar. Ele está em primeirinho. E apertou mais fundo o comando, ele vai atuar em segunda. Reparem que até o ruído muda, né? Ela está em segunda. Sempre reduz a primeira marcha e depois pare. Isso evita o balanço, né? Então eu vou começar. Aperta a primeira, começou a movimentar o equipamento, aperta a segunda, ela vai fazer o movimento, reduz a aceleração e aí você para. Ó, se você parar direto, ela vai gerar balanço. O terceiro comando é o comando da ponte de translação. Então a flechinha à frente vai fazer ela ir à frente no barracão e a flechinha atrás vai fazer ela recuar. É importante a tua posição em relação à ponte rolante. Eu estou apertando o botão para a ponte rolante vir para a gente. Apertei a segunda marcha agora e ela está se aproximando. Ó, certo? Agora, não adianta nada você estar apertando o comando reduzir a primeira para ela parar e parei. Não adianta nada você estar oposto ao comando dela. Eu estou para o lado contrário de onde foi instalado o controle remoto. Se eu apertar a flecha na minha direção, essa que eu estou com o dedo em cima aqui, o correto é ela vir para mim. Se eu apertar o oposto, o correto é ela ir para lá. Mas olha o que acontece se eu apertar o oposto. Ela está movimentando ao contrário. Ela está vindo em nossa direção, tá? Então, essa posição é muito importante e isso vai contar também no movimento de carro. Do jeito que eu estou aqui, se eu apertar o botão que está dizendo que é para o lado esquerdo, ela não vai para o esquerdo. Ó, vou apertar aqui para vocês verem. Apertei o esquerdo, ela vai para a direita. Por quê? Porque eu estou posicionado de forma errada. Então eu me posiciono
do lado correto da ponte. E qual que é o lado correto? É a instalação. Quando a pessoa fez a instalação é que ela vai referenciar para você. Geralmente a posição fica de frente para o lado maior da ponte. Ou seja, vocês estão vendo aqui toda a fiação dela. Geralmente é para o lado de cá, para o lado da fiação da botoeira, que é o lado que fica a operação. Mas não é padrão, então você vai testar um pouquinho antes. A gente tem mais 2 comandos auxiliares, que essa aqui utiliza como liga e desliga. Tá? Você pode ter o acelerador no auxiliar, então você tem que apertar o botão com uma pressão única e apertou o auxiliar, ela vai crescer para a segunda velocidade. Uma ponte rolante pode chegar a ter 3 até 4 marchas, dependendo do tamanho dela. E a forma de operação de cada uma, a velocidade de cada uma depende muito do ano, do motor, da forma de instalação elétrica e por aí vai. Então, continuando a nossa ideia dos controles de ponte rolante, essa é uma botoeira. A botoeira porque tem fio, né? Ela sai de um ponto ao lado da ponte. E eu sempre vou estar próximo da operação. Tá? Então, a desvantagem da botoeira é essa, você está muito perto da operação. Por mais que eu consiga trazer para o canto e fazer a operação de longe, eu ainda assim estou muito próximo da peça, da movimentação dela. Tá? Então, o controle remoto hoje em dia é utilizado por questão de segurança. Percebam que esse comando, ele é tipo régua. Aquele é tipo controle, ou seja, um do lado do outro. E esse é tipo régua. Então eu tenho o botão de emergência e os botões sequenciados. Então sobe e desce, movimento de carro esquerda e direita, movimento de ponte para frente e para trás. Sempre vai ser nessa sequência, do menor para o maior. Então sempre os 2 primeiros vão ser moitão, os 2 do meio vão ser carro, e os 2 de baixo vão ser a ponte. Tá? O que a gente está vendo aqui agora não é uma ponte rolante. Aquela é uma ponte rolante. Tá? Esse é um pórtico rolante. Então ele tem uma estrutura no chão ou as 2 no chão. A operação é a mesma, não é. Tá? O risco de atropelamento existe, o risco de esmagamento existe. Então, de acordo com o NR11, são treinamentos específicos. Se a tua empresa opera pórtico rolante, o correto seria curso de pórtico rolante. E ponte rolante, o curso de ponte. Tá? Usualmente, as empresas utilizam o mesmo treinamento nas 2 operações. Tá? Então, esse aqui é menorzinho, né? Então, a gente está com aquela ponte que era igual aquele modelo ali de 16. Essa aqui é uma ponte para 1,5 toneladas. Então, o que é uma ponte rolante, pessoal? Então, ponte rolante é um equipamento de transporte, né? Transporte de pesos e volumes, dentro de suas especificações de capacidade, que se movimenta sobre trilhos no sentido longitudinal, como eu disse, das especificações até os limites de segurança, porque ela tem o seu limite também. Então ela é composta do que eu acabei de dizer. Então ela tem o que? Travessa principal, certo? Essa travessa ela tem a base, ela tem o guincho, a caixa de guincho e o sistema de freio, pessoal, do próprio rondana do sistema. Então ela tem lá o sistema de freio e o eixo tracionário da ponte, a estrutura e a base e a travessa auxiliar, que faz parte da ponte rolante. E o que é o troller? Um equipamento fundamental dentro da ponte, vamos entender. É um componente motorizado que sustenta o mecanismo de elevação e se desloca no sentido longitudinal sobre as travas até o limite de segurança fixado nas extremidades dos trilhos na viga da ponte. Este assunto, expresso no título do vídeo, envolve o departamento de manutenção das organizações, mas os profissionais de segurança do trabalho devem ter pleno conhecimento das medidas adotadas, uma vez que está diretamente relacionado com a segurança operacional.
Desde a penúltima atualização da NR12 realizada em dezembro de 2010, foram estabelecidas medidas para aumentar o nível de segurança de máquinas e equipamentos. Assim, com a revisão da norma realizada em julho de 2019, muitas organizações ainda possuem pontes rolantes em desacordo com as obrigações preconizadas na norma, que aborda tanto os princípios de segurança relacionados a sistemas de segurança de máquinas ou equipamentos, bem como sobre arranjo físico e instalações. Esses recursos devem ser instalados por profissional capacitado e modelo adotado compatíveis com especificações técnicas de cada equipamento. Pensando em segurança e investimento, as instalações desses componentes não chegam a 5% do valor do equipamento, fazendo com que essa adequação seja viável financeiramente. Os ganhos operacionais são justificáveis, uma vez que um possível acidente causado pela falta de um desses recursos pode causar prejuízos de grande magnitude, como paralisação do equipamento, fatalidades, embargos, multas, dentre outros. Sabemos que as atividades de movimentação de carga é um dos processos mais críticos dentro das organizações, motivo pelo qual deve-se realizar adequada prevenção de acidentes. Ponte rolante é um dos equipamentos mais utilizados para a movimentação de carga dentro das grandes indústrias e, infelizmente, ainda são comercializados com a operação, com ou sem componentes mínimos de segurança. Para conseguirmos mitigar os riscos nas atividades de movimentação de cargas, devemos oferecer uma ordem de serviço da operação a ser realizada, indicando recursos, riscos e processos da realização da atividade. Possuir um procedimento raiz de movimentação de carga personalizado para a organização, apresentando as regras do jogo, o que pode e o que não pode ser feito dentro da organização, funcionários e terceiros. Possuir equipamentos com manutenção em dia. Equipe de manutenção devidamente treinada e apta para a troca de componentes. Estar com equipamento e materiais devidamente certificados e adequados à NR12. Oferecer recursos adequados para amarração de cargas, lingas e acessórios. Estar com operadores devidamente capacitados. Oferecer local de trabalho adequado, limpo, com boa visibilidade e sem interferências. Promover auditorias periódicas para avaliar a conformidade dos itens preconizados. Com relação aos sistemas de segurança, podemos destacar os seguintes recursos que as pontes rolantes devem possuir para oferecer maior segurança operacional. Sensor anti-colisão, dispositivo eletrônico utilizado para evitar o choque entre dois ou mais equipamentos que estejam no mesmo caminho de rolamento. Pode ser programado para cortar a velocidade rápida de uma ponte rolante ou até mesmo seu movimento. Chave de fim de curso, recurso que pode ser aplicado na translação da ponte rolante, na translação do trolley ou na elevação. Com este equipamento, são evitadas as batidas nos finais de percurso do equipamento. Limitador de carga. A função do limitador de carga é evitar que o equipamento seja operado com carga acima do que foi projetado, preservando a integridade estrutural do equipamento. Relé supervisão em inversão de fases, equipamento que realiza o monitoramento das fases de alimentação do motor, garantindo que esteja sempre alimentado pelas 3 fases, de forma a evitar a perda de torque e a impossibilidade de acionamento de algum recurso. O relé deve ser específico com 3 princípios básicos de funcionamento: redundância, diversidade e autoteste, ou seja, ele não só protege o equipamento garantindo a redundância, como testa periodicamente os componentes elétricos em stand-by, para garantir que sua integridade e funcionalidade para quando forem acionados. Chave bloqueio LOTO, recurso aplicado ao painel elétrico do equipamento, com o objetivo de conscientizar trabalhadores sobre o bloqueio do equipamento, normalmente aplicado durante tarefas como manutenção, interdição, setup e limpeza operativa. Sistema de supervisão de contator colado, recurso de segurança para ser acionado se houver colamento de qualquer contato, que pode ser ocasionado por sobrecarga ou curto-circuito, oferecendo ao operador a possibilidade de acionar o botão de emergência do equipamento. Sirene, o audiovisual, recurso auxiliar da informação de operação do equipamento, realizado pelo operador para pessoas próximas, no momento em que o equipamento inicia o movimento e está sendo deslocado. Transformador de tensão para botoeira, recurso acoplado no quadro de comando, realizando o rebaixamento de tensão da botoeira para 24 volts. Barramento blindado, mecanismo de distribuição de energia da ponte. Este sistema é feito com barras condutoras elétricas, separadas por isolantes e protegidas por diversos materiais, os que a torna blindada.